Olá, meu nome é Isabela Domingues, eu sou mestranda do Programa de Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e eu estou participando do evento Clariceana 2020 com o trabalho O Livro dos Prazeres, o Mal-Estar da Existência na Tela do Cinema. Bom, o meu trabalho, então, é a respeito dessa adaptação que foi feita do livro Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector, para o cinema, chamado O Livro dos Prazeres, dirigido pela Marcela Lorde. Então, o objetivo do meu artigo é analisar qual a relação que existe entre essas duas obras, seja de aproximação ou de semelhança. Então, acho que a primeira coisa que é muito importante trazer nesse debate é o que é adaptação, né? Os estudos da adaptação. Então, a primeira coisa que é importante ter em mente é que a adaptação funciona como um processo de transcodificação, em que ocorre uma mudança de mídia, ou que ocorre uma mudança de gênero, ou que ocorre mesmo uma troca de perspectiva. Então, a Linda Hutton vai dizer que seja uma modificação de um livro para um filme, ou de um filme para um outro filme mais recente, de um gênero para outro, tudo isso pode ser considerado como adaptação. A autora vai dizer, e eu coloco aspas, a adaptação pode ser descrita do seguinte modo: uma transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis, um ato criativo e interpretativo de apropriação / recuperação, um engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada. Então, aqui nesse trecho, a autora já vai deixar claro que esse processo de adaptação, ele não é simplesmente um desejo de fazer uma cópia de uma obra para outra plataforma, para outra mídia. Ele é um processo criativo. Então, quando ela diz que nós precisamos observar essa questão do ato criativo, ela já está trazendo uma ideia de autoria na adaptação, já que esse é um dos debates mais fervorosos, né, no campo da adaptação, já que muitas pessoas buscam nas obras adaptadas as referências às obras fonte. Então, não é difícil a gente encontrar uma pessoa falando o livro é melhor do que o filme, o filme é melhor do que o livro, porque existe essa comparação que é feita entre essas duas obras. Mas muitos autores vão defender a questão de que são obras independentes. Elas têm uma relação entre si, mas cada uma é feita a partir de um autor, cada uma é feita a partir de uma interpretação e cada uma é feita a partir de um processo criativo diferente. Inclusive, se nós estivermos falando de plataformas diferentes, de mídias diferentes, isso é muito importante, porque a linguagem que nós usamos em uma mídia pode ser muito diferente da linguagem que usamos em outra. Então, uma linguagem de um livro nunca vai se assemelhar a uma linguagem cinematográfica, porque são muito distintos, são objetivos diferentes, são textos diferentes e principalmente são processos criativos diferentes. Então, uma questão que é muito trazida nos estudos de adaptação é da tradução intermediática, porque esses autores das adaptações são vistos muitas vezes como os tradutores são vistos, porque a tradução não é simplesmente um movimento de traduzir um texto ao pé da letra para outro texto em outra língua. Não, é preciso que a pessoa que faça essa tradução recorra a elementos narrativos, elementos culturais que são presentes em diferentes línguas, em diferentes culturas, em diferentes regiões, em diferentes contextos. Então, às vezes, uma palavra que existe em uma língua, ela não existe em outra língua, então não existe uma possibilidade de fazer essa tradução literal. É necessário reconhecer que existe uma impossibilidade de fazer realmente essa mudança de maneira equivalente, de maneira igual. É preciso que existam
habilidades para reconhecer que são diferentes formas de fazer correspondência entre um texto e o outro. Ainda trazendo essa questão da adaptação, a questão da fidelidade é muito importante, porque, como eu falei anteriormente, ela é sim utilizada com muita frequência para encontrar essa relação entre um texto e outro. E geralmente, quando é feita essa relação, o que se busca mais é a questão da fidelidade. Se a obra secundária faz referência à obra fonte de uma maneira fiel, de uma maneira extremamente próxima à obra fonte. Mas alguns autores, como Robert Stan, vão dizer que isso é equivocado. Ele, inclusive, vai dizer que a ideia de fidelidade carrega uma questão muito pejorativa, porque remete à ideia de traição, deformação, vulgarização, violação e até mesmo profanação. E esse discurso produz uma superioridade de uma obra em relação à outra. E não é isso que nós devemos buscar nas obras. Elas devem ser independentes em sua linguagem, em suas decisões criativas, cada uma ao seu modo, sem sobrepor uma em relação à outra. Então, o que é mais importante é pensar que buscar essa fidelidade não é só impossível, mas também não é desejado, não é algo que devemos esperar nas obras. Outra questão que eu acho também importante a gente trazer antes da análise é a questão da atualização. A Sanders vai falar que quando nós vamos fazer esse processo de adaptação, principalmente se for de uma obra canônica para uma mídia mais recente, para um contexto mais recente, geralmente é utilizado esse recurso da atualização, que seria fazer essa revisão da obra fonte para essa obra nova, levando em conta o contexto social, levando em conta a época em que vivemos, levando em conta qual o público que vai receber, levando em conta qual a mídia que vai ser produzido. Então, nesse caso dessa atualização, dessa adaptação que vai ser estudada aqui no artigo, isso é muito importante, porque o livro da Clarice Lispector é de 1969 e o filme é de 2020. Então, eles vão estar em contextos sociais diferentes, eles vão atingir públicos diferentes, e isso é preciso ser levado em conta no momento de fazer a obra, de criar esse roteiro para o filme. Eles precisam ter em mãos não só a questão de como adaptar a narrativa, mas também de para quem essa narrativa será adaptada, para qual formato ela será adaptada. Isso é muito presente nessa obra. Bom, então, o filme. O filme é uma coprodução do Brasil com a Argentina e foi feito, como eu disse anteriormente, pela diretora Marcela Lorde, e vai contar, assim como o livro, a história da protagonista Lori, que é uma professora de crianças que vive uma vida meio monótona e também uma vida extremamente solitária, reclusa. É uma personagem que a gente consegue perceber que está enfrentando muitas questões e por isso resolve se afastar emocionalmente das pessoas. Mas ela acaba conhecendo o Ulisses, que é um professor de filosofia, e que vai ser a pessoa que vai fazer com que ela queira desenvolver um relacionamento, volte a se relacionar com as pessoas, se abrir para o mundo. Então, aqui a diretora vai fazer escolhas que remetam ao livro, mas também que sejam mais pertinentes para o nosso contexto. Então, como o livro da Clarice é um livro que fala muito sobre os pensamentos, é uma característica da autora, inclusive, né?
falar muito sobre essa questão interna, sobre o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa. Isso pode ser uma dificuldade no momento de fazer uma transposição para o filme, porque ali no filme nós estamos lidando com imagens, então como trazer isso, essa característica do livro para a tela do cinema. E a intenção da autora foi fazer isso trazendo alguns elementos, como, por exemplo, o uso do off, né? Que é aquela fala que é feita por ela, mostrando quais são os pensamentos dela, como ela se sente, as angústias dela, as questões existencialistas. Mas, além disso, foram utilizados outros recursos para manter essa característica do livro. Então, por exemplo, a protagonista acaba trazendo questões que ela tem pessoais para a sala de aula. Então, ela tem alunos muito pequenos e um dia ela chega na aula e fala para eles: vocês também sentem o silêncio dentro? Isso é uma coisa muito forte e que aqueles alunos são muito pequenos para compreender, mas que mostram como a personagem está angustiada com os sentimentos dela e como ela tenta lidar com isso. Outras formas que a diretora encontra de trazer essa característica é usando muitas cenas de perfil da personagem. Então, quando a gente vê essas cenas dela, né, com o rosto de perfil, é impossível para o espectador encarar ela de frente. Isso mostra a dificuldade que essa mulher tem de se relacionar com as pessoas, a barreira que ela cria para que os outros tenham acesso a ela, para que os outros tenham acesso aos sentimentos dela. Então, isso também acaba sendo uma característica forte no filme, que enfatiza essa questão de movimento interno da personagem. Logo no início da narrativa, a personagem está se mudando para um apartamento e a gente vê que tem muitas caixas, coisas não estão fora, do lado de fora da casa, né? Estão todas guardadas em caixas. Então, isso também demonstra, representa como a personagem tem essa dificuldade de fazer essa movimentação, né, para fora de si. Como esse apartamento que ela se mudou era um apartamento da mãe, é o que dá a entender na história, a partir do desenrolar da narrativa, ela vai entrando em contato com algumas referências da mãe, encontra um diário dela. Então, ali a gente pode perceber que ela, de certa forma, encontra um conforto naquela imagem da mãe que faleceu, mas que ainda está presente em muitos momentos, por exemplo, na casa. Inclusive, uma das questões levantadas pelo filme é que, aparentemente, a mãe faria referência a Clarice Lispector, né? Então, dá a entender que a mãe seria Clarice Lispector. Isso foi uma forma de homenagear a autora feita pelo filme e é muito interessante, principalmente quando ela se depara com as palavras da mãe no diário, né? Isso mostra que ela se sente tocada, se sente reconfortável por essas questões. Bom, além disso, o filme também é muito silencioso, tem muitas cenas em que não há diálogo, muitas cenas também que não tem som, e isso, de certa forma, faz um contraponto com o livro, que é extremamente verborrágico, existem um fluxo intenso de pensamento, mas que no filme funciona muito bem porque mostra como a personagem está solitária, como ela fica imersa nos seus pensamentos, mesmo que a gente não consiga necessariamente adentrar aquele pensamento dela, você consegue ver que ela está mergulhada em tudo aquilo que ela está vivendo. Então, isso também é uma característica que a diretora resolveu trazer e é interessante. Bom,
Outra característica que faz uma atualização aqui no filme é a questão de como ela vai fazer essa travessia, né? Desses sentimentos que ela vive, desses questionamentos existenciais que ela faz. Então, no filme, a diretora tem uma intenção de trazer essa questão mais próxima de um público contemporâneo, de um contexto contemporâneo, já que no livro toda essa travessia de uma pessoa fechada, de uma pessoa presa nos seus pensamentos, que não se abre muito para os relacionamentos, para uma pessoa que se abre para o mundo, que descobre do que gosta, enfim. No livro, toda essa travessia, ela é feita em conjunto da protagonista com o Ulisses. E no filme, existiu uma intenção de mudar isso. A personagem principal acaba fazendo todo esse processo, vivendo todo esse processo sozinha, né? Caminhando com as próprias pernas, descobrindo como fazer, como sentir, meio que por si mesma. Então, mesmo que ela tenha o início de um relacionamento com Ulisses e posteriormente ela acabe se separando dele de certa maneira para conseguir passar por tudo isso, demonstra a intenção dessa diretora, desse roteiro, de trazer uma imagem mais contemporânea da mulher, principalmente com esse avanço dos debates feministas, da questão da emancipação da mulher. A gente pode ver muito claramente que essa escolha foi feita para um público mais atual, para um público que possa se relacionar de maneira mais próxima com a obra. Bom, essas foram algumas considerações que eu fiz no meu trabalho. Fico muito feliz em ter podido participar desse evento, ter sido convidada a expor um pouquinho sobre os meus estudos. E é isso, obrigada!